Olá, você é muito bem-vindo em nosso programa Encontro com a Palavra. A proposta desse programa é nos levar a fazer reflexões bíblicas, refletir sobre diversos temas, de modo que a palavra de Deus tenha a prioridade. E eu estou te convidando a iniciar uma série de vídeos, uma série de estudos sobre o dízimo. Ouço muitas coisas sobre o dízimo, entendo que esse assunto é importante que a gente tenha mais alguns elementos para refletir. Como é um programa da Igreja de Deus, através de sua rádio web, você é convidado, claro, a participar. E eu vou estar agora colocando na tela. Tá aí, ó, você pode participar através do www.radiodeuseana.rco.com.br, acessar pelo facebook.com/radiodeuseana. Esse programa também é gravado no meu YouTube, Bispo Samuel Alves Silva. Pelo WhatsApp você manda sua mensagem para a gente no 62 98652 2063. Além do Instagram, que está aí, instagram.com/radiodeuseana. Pode mandar sua mensagem para nós também através do e-mail radioidbweb@gmail.com. Para você que tem aí seu smartphone, o que você pode fazer? Baixar um aplicativo com o nome Radiosnet, que você encontra tanto na Apple Store quanto na Play Store. E depois de instalado, mandar buscar lá Rádio Deuseana. E assim você vai poder estar participando. Se você mandar proposta de temas, a gente também vai se esforçar para atender. Se tiver alguma dúvida bíblica, vamos nos esforçar para te responder. O nosso programa Encontro com a Palavra, tá bom? Eu quero discutir sobre dízimo, quero te pedir para orar comigo, pedindo que o Senhor nos dê sabedoria sobre o tema. Glorioso Pai, pedimos Tua graça, nós precisamos, Senhor Deus, andar conforme a Tua vontade, então, Senhor, nos dá sabedoria. No nome do Teu Filho oramos, Senhor. Pois bem, qual que é o problema colocado? No Novo Testamento, a igreja está isenta do dízimo ou não está isenta do dízimo? O Antigo Testamento foi abolido ou o Antigo Testamento ainda é importante para nós, incluindo a questão do dízimo? Mas se foi abolido ou se não foi, vamos imaginar que tenha sido abolido. Por que então continua havendo pregações sobre a importância de devolver o dízimo? Como é que a gente deve pensar sobre o dízimo? Bom, como em vários outros assuntos, nós precisamos iniciar esse tendo em vista de que perspectiva nós queremos discuti-lo. Se nós vamos discutir um assunto da perspectiva mundana, da perspectiva do que pensa o mundo, é de uma forma. Se vamos buscar discutir esse assunto de uma perspectiva que tem a ver com a valorização da palavra de Deus, então é outra forma. O que importa é a gente então definir. E dentro desse conjunto de definições, não há como nós tratarmos do dízimo se não partirmos da premissa da verdadeira conversão. Porque, ora, se uma pessoa não é verdadeiramente convertida, não adianta que ela seja dizimista. Não vai fazer diferença. Nós vamos encontrar lá no ensino bíblico acerca da oferta de Caim e de Abel, que a relevância todinha não está exatamente na oferta. Ela não começa na oferta, melhor dizendo. Começa no ofertante. Se Deus aceita o ofertante, claramente ele vai aceitar a oferta. Se Deus não aceita o ofertante, não há chance da oferta ser aceita. Por isso, nós precisamos avançar no entendimento das coisas espirituais para saber se somos ou não verdadeiramente convertidos. A conversão, irmãos, ela é um giro de 180 graus na vida de uma pessoa. É virar completamente a vida de alguém do pecado, agora para Cristo, para a salvação. Da adoração aos ídolos para a adoração a Deus. Do apego a este mundo e aos valores deste mundo para o apego a Deus e aos valores que procedem de Deus. Da autojustificação para a justificação oferecida em Cristo. Do governo do ego
para o governo de Deus. Nós precisamos entender o valor da conversão, porque a conversão muda tudo. Uma pessoa convertida vai olhar com outros olhos tudo em torno de si, porque vai olhar a partir da perspectiva de Deus. A conversão é o que acontece quando Deus desperta aqueles que estão espiritualmente mortos e os capacita a se arrependerem de seus pecados e terem fé em Cristo Jesus. Isto leva a pessoa a agora agir por confiança a Deus e não por confiança em seus próprios meios. E por que a conversão é importante quando tratamos do dízimo? Porque o nosso apego ao dinheiro é um dos melhores representantes de nosso apego a este mundo. E a ausência de conversão genuína é marcada exatamente por esse apego. E sem a conversão, nós somos incapacitados a compreender a importância de nossa generosidade. Nós estamos falando aqui de algo que para o homem é muito caro, né? O homem tem um apego ao mundo, um apego às coisas terrenas. E o dinheiro é o que melhor representa esse apego. A Bíblia diz que as pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus. Vou abrir para você, nós vamos ler juntos esse texto que está em 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 14. E que é essencial para nós em assuntos como esse. Olha aqui. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. Não tem possibilidade de alguém que esteja na carne, que esteja em sua natureza terrena, compreender valores espirituais. Então é dar murro em ponta de faca. Você querer que uma pessoa natural compreenda o valor da sua dedicação a Deus, que te leva a, com alegria, devolver ou entregar seus dízimos ao Senhor. Ah, mas isso é estupidez. Pois é, parece mesmo, é verdade. Mas para nós é ato de fé. Portanto, um homem ou uma mulher que se propõe a estar arraigados nas coisas e valores terrenos terá muita dificuldade em compreender a generosidade de coração que se propõe a dar, a contribuir, a ser mão aberta com as coisas concernentes a Deus. Eu não vou esperar que eles compreendam. Se você é natural, querido, eu não vou esperar que você compreenda, porque você já está fora. A verdade é essa. A Bíblia, no texto que nós acabamos de ler, diz que você não pode compreender. Você não tem capacidade para isso. A não ser que você compreenda da perspectiva também meramente terrena, porque algumas pessoas conseguem ser coerentes. Coerentes em que sentido? Elas entendem que a igreja tem custos para se estabelecer, tem custos para se manter, tem custos para manter pessoas trabalhando em sua função. Então é coerente, é lógico que de algum modo quem se beneficia daquilo contribua com aquilo. É um raciocínio terreno razoável. Mas é que para nós o dízimo não é só uma questão de condomínio, é uma questão de fé, de glorificação a Deus. Não é complicado então que você compreenda que a mesquinhez aí é fruto do egoísmo. A mesquinhez advém exatamente da falta de conversão, de um apego exagerado a si próprio, que impede o mesquinho, aquela pessoa que é mesquinha, de compartilhar, de abrir mão, de ser generoso. É dito que as pessoas gostam de buscar motivos para não dar. E fazem isso exatamente pela falta de conversão. Então buscam motivos para não dizimar, para não contribuir, para não assumir compromissos consigo mesmo e com a fé, né? Para não compartilhar do que Deus lhe dá. Eu conheço pessoas com lamentação que saíram de igrejas que tinham o dízimo como ensino e foram para denominações, ou acho que só uma denominação
que me vem à mente aqui, que não tem, né, que na verdade até prega contra o dízimo. Diz que ninguém tem que dizimar. Então a pessoa muda de igreja com que parâmetro? Para não precisar compartilhar. Ora, isso é claramente um egoísmo, isso é claramente um coração que precisa se converter. Eu não tenho nenhum óbice a alguém que se converte pelos caminhos da vida, se converte em uma denominação ou em uma igreja que enxerga o dízimo sob uma outra perspectiva. E aquele irmão está ali com um coração honesto, né? Se fosse diferente o ensino, ele também se adequaria. Então não vejo nenhuma dificuldade em relação àquele irmão, mas vejo dificuldade naquele que, por este motivo, faz uma escolha que venha apaziguar o seu egoísmo. A mesquinhez espiritual é um estilo de vida que é pautada por sentimentos vis, por uma perspectiva de vida em todos os seus aspectos muito limitada. Ele não consegue confiar em Deus. Ele não consegue confiar na importância de ser grato ao Senhor por tudo que possui. Os mesquinhos espiritualmente são aqueles que até podem se dizer cristãos, mas vivem a vida na periferia do Evangelho, sem nunca o experimentarem de fato, tal como é descrito nas Escrituras Sagradas. São pessoas que de alguma forma podem até estar envolvidas com a vida da igreja ou com o reino de Deus, só que de forma superficial, ou seja, nunca se entregam verdadeiramente a Deus, ao seu Espírito, à obra regeneradora do Filho e a essa misticação maravilhosa da Santíssima Trindade na vida daquele que pertence a Deus. Dá uma olhada na vida daquele que é mesquinho e você vai perceber uma diferença, uma incapacidade de se regozijar plenamente no Senhor. Tem sempre que estar vigiando, tem sempre que estar desconfiando, tem sempre que estar com problema. Pois bem, os mesquinhos espiritualmente nunca saem do mesmo ponto. Andam em círculos, não desenvolvem dons e talentos, não se submetem ao senhorio de Cristo, na verdade tem muita dificuldade com isso, e acabam vivendo de fato uma vida aquém da igreja invisível, ou seja, vivem uma comunhão meramente com a igreja visível. Mas, pastor, o senhor está dizendo que essas pessoas não serão salvas? Egoístas, vivendo de modo egoístico, não. Porque o Espírito de Deus não terá liberdade na vida dela. E ela estará sempre agindo pela carne. Para quem tem dúvidas sobre isso, eu vou estar lendo com você, lá em Romanos, no capítulo 8, algo que vai nos ajudar a compreender isso. Vamos lá, abra sua Bíblia, Romanos 8, estou aqui colocando o texto na tela, para que você compreenda. Vós, porém, não estáis na carne, vós os crentes, os salvos, né? Mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Volta aí um pouquinho no verso 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem é verdade pode ser, porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. E o egoísmo é carne, o egoísmo é fruto da carne, é o agir carnal. São essas pessoas que encontram muitas razões para deixar de contribuir. Mas elas são incapazes de confiar no próprio Deus e em sua justiça. Pelo contrário, são convencidos de que os outros são sempre ruins, de maus desígnios, merecedores de toda a desconfiança. Você vai entregar seu dinheiro para o pastor, né? Eu agradeço a Deus estar numa igreja que é muito organizada e nós pastores normalmente não colocamos a mão em dinheiro. Normalmente nossas esposas não são as tesoureiras, exatamente para a gente não ter essa dificuldade. Há uma recomendação nesse sentido e muito sábia, porque a igreja precisa ser o mais clara possível. Todas as nossas igrejas precisam ter um conselho fiscal com pleno acesso às questões financeiras da igreja e também precisam
prestar contas trimestralmente, além do Conselho Fiscal, a própria Assembleia de Membros, de modo que o dinheiro é tratado com muita seriedade. E isso é importante, até porque nisso nós buscamos ajudar nossos irmãos a não viverem com essas dúvidas cruéis em suas mentes, né? Apesar disso, o desafio ainda é você fazer uma revisão. Por quê? Porque corações avarentos, corações egoístas, vão ter dificuldades. São apegados às coisas desta vida, coisas materiais, que serão consumidas pelas traças. Gloriam-se nas suas ofertas sempre que dadas, e são dadas normalmente com conhecimento de outros. Os mesquinhos espiritualmente são pessoas doentes, não no corpo, mas na alma, para a qual rejeitam todo tipo de cura. São pessoas amarguradas, queixosas, altamente sensíveis e sempre envolvidas numa disputa. Não interessa o assunto, né? Mas tem uma oportunidade, vai disputar com qualquer outra pessoa. Existe sim esse grupo de pessoas mesquinhas, que ao final não crescem na fé, não se aprofundam no conhecimento de Deus, não são dados à oração comunitária. Às vezes leem sim a Bíblia, mas o fazem como juízes, sem se deixarem ser julgados pela palavra. São eles que julgam a palavra. E a gente até tem uma dificuldade, porque alguns deles definem, não, esse texto serve para mim, esse texto não serve. E ele faz uma seleção do que lhe serve e o que não serve. Pois bem, esse aqui não é um estudo para pessoas mesquinhas. Para esses que nem os ensinos de Cristo servem. Estes sempre olharão a liderança da igreja com os olhos desconfiados. Estes não saberão separar os bons dos maus pastores. As boas igrejas serão colocadas no mesmo saco com aquelas que se utilizam de doutrinas errôneas e sugam os recursos dos incautos sem qualquer temor. Estes escavarão motivos para a incredulidade. Esse estudo não é para estes. Não me iludo, meus irmãos e pastores. Há um grupo de pessoas, às vezes dentro de nossas igrejas, que não se deixarão alcançar nem pela palavra de Deus, muito menos por nossos ensinos eivados, que são de nossas próprias debilidades e falhas. Então, como é que nós vamos conseguir alcançar o coração deles se eles não se deixam ser alcançados pela vontade de Deus? Mas, claro, há homens e mulheres convertidos que querem melhor conhecer a palavra de Deus. É para estes que o ensino sobre o dízimo é ministrado. E eu faço isso com esmero e com humildade, não sem depender de muitos que já se debruçaram sobre o tema, sabendo de minhas próprias limitações e esperançoso dos complementos que vocês de algum modo vão poder ofertar ao assunto. Portanto, eu desafio você a estar nessa caminhada comigo. E a gente precisa avançar então para, tendo resolvido aqui a questão de conversão ou não, avançar para a necessidade de não confundir a satisfação da lei cerimonial com a abolição da lei ou do próprio Antigo Testamento. Porque algumas pessoas falam, não, mas o dízimo é do Antigo Testamento, e aí causa uma confusão. Ele cria uma separação, vincula o dízimo à lei, e aí a lei cerimonial, vincula o dízimo à lei cerimonial, que foi claramente abolida. A lei cerimonial foi sim claramente abolida, disso nos dá notícia a Epístola aos Hebreus. E aí é criada aí muita confusão, né? Afirmando que o Antigo Testamento foi abolido. Mas não há sequer racionalidade sobre essa afirmativa. Na verdade, é uma afirmativa de pessoas que ainda estão caminhando com muita simplicidade nessa área. Sempre vale a pena repetir. Quando Cristo adverte sobre o erro cometido em desconhecer as Escrituras, estava se referindo exatamente ao Antigo Testamento, né? Lá em Marcos, no capítulo 12, o verso 24, você tem isso. Marcos 12, 24, na tela para você acompanhar.
E Jesus respondendo disse-lhes: porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? De fato, e se você for para João, no capítulo 5, verso 39, vamos lá, para você ler esse texto conosco. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, o que nós temos? Que os apóstolos, na verdade, só reconheciam duas autoridades em termos de revelação. O Antigo Testamento, que era a Bíblia de então, e os ensinos de Cristo. Sim, as Escrituras para os nossos irmãos apóstolos era o Antigo Testamento. Isso precisa então começar a mudar nosso jeito de pensar, né? Os apóstolos não tinham o Novo Testamento para se utilizarem dele. Então eles jamais falariam, não, o dízimo não está na Bíblia, porque a Bíblia deles tinha o dízimo. A Bíblia dos primeiros pastores da igreja tinha o dízimo. O Antigo Testamento, que era a Bíblia de então, e os ensinos de Cristo, eram os nortes, os guias dos apóstolos, que se fundavam nesse Antigo Testamento. Isso não significa uma assimilação total do texto, mas um reconhecimento de que toda a sua inspiração deve ser reconhecida por nós, pois todos os textos que apontavam para a vinda do Messias agora tinham seu cumprimento. Isso significava que o texto profético alcançava um cumprimento na história. Vejam, queridos, que os ensinos apostólicos são suficientes a essa compreensão do valor dos ensinos do Antigo Testamento. Vamos lá em Romanos, no capítulo 15, o verso de número 4. O texto diz: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Do que o apóstolo Paulo está falando aqui, quando ele chama de tudo que dantes foi escrito? Exatamente o Antigo Testamento, queridos. Foi o Antigo Testamento que dantes foi escrito, e é sobre ele que Paulo está mencionando aqui em Romanos, no capítulo 15, verso 14. Vamos avançar, vamos lá para 2 Timóteo, no capítulo 3, a partir do verso 16. Com certeza você se lembra desse texto, mas se puder abrir, é o verso 16 e 17. Colocando na tela: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. De que escritura o apóstolo Paulo está falando aqui a Timóteo? Falando do Novo Testamento ou das cartas que ele e outros apóstolos poderiam já estar circulando? Não, não. Escritura aqui é uma referência específica ao cânon do Antigo Testamento, aos 39 livros do Antigo Testamento que estão à nossa disposição na Bíblia. Então Paulo vem e diz: esse material, esses livros aí, são úteis para o ensino, proveitosos para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros, para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus seja capacitado, plenamente preparado para realizar todas as boas ações. Está percebendo? E se você me disser, não, mas é o apóstolo Paulo que disse isso, claro, olha, bom, eu sei que você não vai dizer isso porque você sabe que o apóstolo Paulo é suficiente para nos doutrinar, né? Ele é um doutrinador através do que, nós cremos que toda a palavra de Deus é inspirada, mas você ainda tem o apóstolo Pedro. Vamos lá para a segunda carta de Pedro, verso 16, olha que coisa interessante. Capítulo 3, verso 16, 2 Timóteo 3,16, 2 Pedro 3,16. O texto diz: falando disto, como em todas as suas epístolas,
entre as quais há pontos difíceis de entender que os indoutos e inconstantes torcem e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Olha, Pedro está aqui falando da importância das outras escrituras. É referência ao Antigo Testamento, que já naquela época era distorcido para a própria destruição dessas pessoas que os distorcem. Não coloquei na tela, né, querido? Mas tá aí, ó. 2 Pedro 3,16. Tá? Se você der uma pausa, você pode ler com tranquilidade. Assim, o ensino do Antigo Testamento está completamente validado no Novo Testamento. Não serve alguém dizer, mas isso não está no Novo Testamento. A Bíblia que os apóstolos aplicavam era o Antigo Testamento. A exceção que a gente tem da validação do Novo Testamento é em relação àquilo que o próprio Novo Testamento manifesta de modo diferente. E aí você tem exemplos como o que está aí trazido pelo escritor aos Hebreus, que é enfático ao ensinar que o velho pacto estava perto de desaparecer. Você vai encontrar isso em Hebreus no capítulo 8, o verso 13. Estou abrindo aqui para você ler comigo. Olha o que o texto nos diz. Dizendo, novo concerto envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho se envelheceu, perto está de acabar. Isso é uma referência a esse antigo concerto que envelheceu. No entanto, o texto bíblico está falando aqui de um modo claro em relação ao velho pacto. E aí a gente precisa entender o que é esse velho pacto. Vamos lá para o capítulo 9 de Hebreus entender. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. O primeiro pacto, eu vou mudar a versão para isso ficar mais claro para nós, tá bom? A primeira aliança, usando aqui a atualizada, e usando a versão King James, primeira aliança também. Vamos usar aqui então a atualizada. Também a primeira aliança tinha preceitos de serviço sagrado e do seu santuário terrestre. Verso 2. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama Santo Lugar. Verso 7. Mas, no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si mesmo e pelos pecados de ignorância pelo povo. Esse era o pacto. Agora, verso 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Do que o texto está falando, então? Que houve uma alteração na aliança. A aliança antiga cessou, não o Antigo Testamento. O Antigo Testamento continua sendo válido. A Bíblia o coloca como válido. E aí eu te chamo a atenção para isso. Porque nós estamos em um estudo sobre o dízimo. E eu, por enquanto, estou aqui fundamentando aqui a plataforma de validade do ensino bíblico, né? E te mostrando que o Antigo Testamento é plenamente válido, com base em Romanos 15, verso 4, que você leu comigo, 2 Timóteo 3, 16 e 17, e 2 Pedro 3, 16. Relendo aqui para você, toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Pois bem, o Antigo Testamento fala do dízimo. Isto já deve nos
deixar atenciosos, tá ok? Isso já deve estar aí nos deixando de antena ligada. Eu vou te falar sobre o dízimo agora no Novo Testamento. Minto, não vou falar agora. Vou introduzir aqui para a gente seguir no próximo programa, na próxima parte desse estudo, falando do dízimo no Novo Testamento, tá bom? Aí eu vou mencionar para você Mateus 23, 23. É possível que para alguns o ensino de Cristo não seja suficiente, mas ele próprio diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, deveis fazer sem omitir aquelas. Olha o que Jesus fala. Conversamos mais sobre isso no próximo programa, no próximo vídeo, tá bom? Curta, compartilhe. Se você está vendo aí no YouTube, se filie ao canal, tá? É muito interessante que você se inscreva no canal, como dizem os outros. Aperta aí o sininho para você saber quando teremos novos vídeos, tá ok? Viva para Deus!